que eu, que eu gostaria de ver com vocês na aula de hoje, certo? É acompanhar um pouco o debate sobre desindustrialização, né? Então, existe um tema que ainda é importante na economia brasileira, né? Tem vários temas, né? Tem a gente viu na semana passada, que é a questão da distribuição da renda, e hoje eu queria tocar num outro tema, que é essa ideia de que a economia brasileira está passando por um processo de desindustrialização. Então, essa é um pouco a ideia, e essa desindustrialização, enfim, ao que é, né, por que está acontecendo isso, etc. E, no fundo, né, tem uma desavenças, tem várias desavenças. Tem desavenças sobre se efetivamente ela está acontecendo, se isso é um sinal ruim, se é um sinal de problemas de desenvolvimento, e até onde todos os analistas acham que isso efetivamente é um problema, né? Então, deixa eu colocar aqui a lâmina, aqui a apresentação. Então, essa é a ideia que a gente vê o chamado debate sobre a desindustrialização. Né? Então, só para retomar um pouco aquilo que a gente viu na aula passada, né? Quando a gente estava falando do governo Dilma, havia uma certa, né, uma discussão sobre a manutenção do crescimento econômico, que ela, de certa forma, herda do governo Lula, certo? E já era bastante claro os problemas na manutenção desse ritmo de crescimento, né? E você tem, em parte, problemas de crise internacional, etc., mas nas pessoas talvez mais próximas da Dilma, certo? Quer dizer, você tem aqui, de um lado, a ideia de que a manutenção do crescimento é uma coisa não tão simples, principalmente se você continuar mantendo, vamos dizer assim, a mesma política econômica baseada ali no tripé, né, de juros elevados, câmbio valorizado, né? Por isso que, a partir dessa crítica, que ela vai alterar um pouco a política macroeconômica, né, tentar baixar os juros, tentar desvalorizar o câmbio, etc. Né? Apesar de também ter outros diagnósticos ligados à produtividade, enfim. E tem uma outra parte da crítica, certo? Que vai dizer que, na verdade, não é só um problema de crescimento, né, de manter a taxa de crescimento, mas basicamente é um problema do formato desse crescimento, ou do estilo de desenvolvimento que o Brasil está passando. Então, o crescimento que vem do governo Lula, certo? Ele tem um problema, ele tem um estilo de desenvolvimento que não é tão razoável assim, certo? Quer dizer, porque, no fundo, durante o governo, e já isso vem de algum tempo anterior para esses críticos, há um processo de desindustrialização ou de diminuição, de deterioração do setor industrial na teia produtiva brasileira, né, na estrutura produtiva brasileira, há uma diminuição da participação do setor industrial, né? Então, desde o processo de abertura, no fundo, certo? Quer dizer, há essa preocupação, e você vê isso em artigos de jornal, de acadêmicos, etc., com essa possível perda de importância da indústria na economia brasileira. Então é bastante simples vocês jogarem esse termo de desindustrialização, vocês vão achar um monte de referências a isso, né? E nos anos 90, certo? Você atribui muito isso à abertura, né? Então, a abertura econômica, ela cria um choque de competitividade, e uma parte do setor industrial não resiste a esse choque de competitividade, né? E o câmbio também não ajuda muito, etc. Então, há uma certa desarticulação
da indústria, do setor industrial na cadeia produtiva, que é, então, já de algum tempo bastante referido. E durante o governo Lula, você tem esse tipo de indicador que eu já mostrei na aula sobre o Lula, certo? Quer dizer, que é a participação dos produtos na pauta de exportação e de importação brasileira, né? E aqui vocês vão perceber que os produtos industriais, né, eles têm os produtos industriais de mais alta tecnologia, vamos dizer assim, certo? Quer dizer, e eles têm uma certa queda na pauta de exportações, né? A produção industrial, de uma forma geral, tem uma queda na pauta de exportações, né? E uma subida dos produtos não industriais, certo? Ou os produtos recursos naturais intensivos, ou talvez alguns produtos industriais de menor tecnologia. E nas importações é o inverso, né? Os produtos não industriais caem nas importações, certo? E os produtos industriais sobem nas importações. Então, você tem aí uma discussão, certo? A partir aí dos anos 2000, né? Que o preço que as commodities passam a ter durante essa primeira década do século XXI favoreceu muito as exportações brasileiras de commodities não industriais, e ligado ao setor industrial, talvez principalmente de produtos minerais, né? Então, esses produtos que a gente chama de intensivos de recursos naturais, certo? Produtos agrícolas, intensivos em terra, produtos intensivos em energia e produtos intensivos em minérios, e isso vai ser, vamos dizer assim, um pouco a contraparte dessa desindustrialização. É isso que a gente chama de reprimarização da economia brasileira, e principalmente da pauta de exportações. Essa reprimarização né, você volta atrás ali em relação, sei lá, à Primeira República, lá atrás, no começo do século XX, onde a nossa pauta de exportações era absolutamente carregada de produtos naturais, né, café, enfim. E você teve uma desprimarização ao longo do século XX, e agora você estaria tendo uma reprimarização da economia. Isso pode ser um problema, né? Muitos atribuem a uma doença chamada doença holandesa, né, que o pessoal costuma atribuir, né? A doença holandesa, enfim, é um termo clássico nesse debate, certo? Ele tem muito a ver com o que aconteceu na Holanda, né, nos anos 70, 80, se não me engano. Também tem uma situação de preço bastante razoável, né? No caso, é o preço do gás, e a Holanda teve a possibilidade de extração de gás, principalmente na sua faixa mais litorânea, sabe? Então, de produção desse gás, que é um produto importante, principalmente para o aquecimento na Europa, etc., né? Um combustível, no fundo. E a Holanda, então, passou a exportar muito esse gás. Então, ela também, de certa forma, reprimarizou a pauta de exportação dela, concentrou a pauta de exportação na extração desse gás e na exportação desse gás, que também é um recurso natural, etc. Mas ele ganhou bastante dinheiro com isso, né? Teve uma balança comercial estupenda, bem favorável. Isso fez com que existisse um ingresso de recursos bastante alto na Holanda, recursos externos, e o que aconteceu foi uma valorização do florim, né? O florim, a moeda holandesa à época, ele se valoriza justamente por essa entrada de dinheiro de fora, fruto das exportações de gás. E essa valorização do florim, sabe, quer dizer, dificultou as exportações e os outros setores produtivos na Holanda, né? Então, essa valorização do florim facilitou a importação de outros produtos, né? O que coloca em xeque
a produção holandesa, vamos dizer assim, desses outros produtos. E essa valorização do florim também dificultou as exportações holandesas de outros produtos que não o gás, aonde ela tinha ali bons preços e uma certa vantagem. Né? Então, essa exportação de gás, essa valorização do florim, ela, de certa maneira, também desarticulou outros setores produtivos holandeses. Isso foi visto como um problema, certo? E é isso que a gente chama de doença holandesa. E é isso que o pessoal também está olhando para o que está acontecendo no Brasil. Né? Em função do preço de commodities, principalmente minérios e alguns commodities agrícolas, a gente começa a concentrar a nossa produção, as nossas exportações nesses produtos primários. Né? A balança comercial brasileira é enorme, né? O saldo é muito grande nesses anos, nessa década aí, né? Principalmente a partir de 2003, mais ou menos. Né? Você tem um saldo comercial muito grande e também provoca uma valorização cambial. E essa valorização cambial, à semelhança do que aconteceu na Holanda, certo? Começa a dificultar a ação de outros setores produtivos, notadamente o setor industrial, que tem dificuldade em enfrentar a concorrência dos produtos importados e que também tem dificuldade em ele próprio fazer suas exportações. Né? Talvez aqui a discussão aí no começo do governo Dilma ainda é que isso seja uma possibilidade, certo? Né? Não é tá começando a acontecer, né? Não tem a dimensão que aconteceu na Holanda, mas deve ter. Tem uma discussão ainda de que isso pioraria, certo? Se as previsões que o Brasil faz na época em relação ao pré-sal, né, a exploração do pré-sal e a continuidade do bom caminhar da Vale, dos produtos minerais, essa doença holandesa ficaria forte, ficaria importante. Então, isso vai crescer durante os anos 2000, essa discussão sobre os problemas da reprimarização da economia brasileira, vai voltar todas as discussões antigas, certo? Lá dos anos 50, certo? Do furtado, não sei o quê, de que exportar commodities, exportar produto, recurso natural intensivo, pode ter problema no longo prazo, porque esses produtos têm uma tendência de queda de preço, porque esses produtos eles têm pouca agregação de valor, enfim, uma série de discussões que vão voltar. E essas discussões, então, vão ser agregadas a essa discussão da doença holandesa. Então, esse é um pouco o ambiente aqui nos anos 2000, que, de um lado, vem um pouco esse movimento de desindustrialização e, particularmente, no final dos anos 2000, essa balança comercial brasileira, essa perspectiva de reprimarização da balança, ela se agrega a esses dados de queda da participação do setor industrial no PIB ou no emprego brasileiro. Né? E aí eu passo a ter, então, um enorme debate em torno da chamada desindustrialização. Eu deixei para vocês vários textos, mas são infinitos. Vocês podem jogar ali no Google, vocês vão achar milhares e milhares. E eu queria conversar com vocês ainda hoje sobre essa questão da desindustrialização. Primeiro, eu queria dar uma olhadinha nos dados. Né? A gente acabou de ver os dados de balanço de pagamentos, mas a desindustrialização em si, né, o termo desindustrialização, é uma diminuição da participação da indústria, do setor industrial, na geração de emprego, né? E talvez mais recentemente na participação do PIB. Né? Então, eu queria dar uma olhada com vocês agora nesses dados. Né? Esses dados, vocês vão ver, tem uma série de lâminas aqui, de gráficos. Eu tirei de uma tese, de um trabalho de conclusão de curso, de um ex-colega de vocês, do Breno. Então, estou aqui citando aqui que eu roubei os gráficos dele. Né? E depois eu queria entrar numa certa discussão que teve na literatura sobre se essa desindustrialização realmente é um problema ou se não é. Então, a começar com os dados, voltando aos dados, então, das exportações, aqui estão mais agregados, estão mais gráficos, vamos dizer assim. Então, você vê aqui o crescimento das exportações de produtos básicos
e a diminuição da exportação de produtos manufaturados, né? O que é, essa reprimarização da pauta exportadora brasileira. E aqui um pouco os saldos comerciais por setor, né? Então você vê, tá certo, que os setores de baixa, né, indústria de baixa intensidade, assim como da agricultura e da mineração, a gente ainda tem saldos positivos na balança comercial. Mas os setores de maior intensidade, de maior complexidade industrial, né, que são os verdinhos e os amarelinhos, aí, tá certo? Você é um saldo negativo, e é um negativo que, no fundo, cresceu, né? Ele é grande, vamos dizer assim. Né? Então, são esses um pouco os dados que, para muita gente, chamam a atenção da chamada reprimarização na balança comercial. Mas os dados de desindustrialização, a gente precisa dar uma olhada também no mercado de trabalho. E aqui tem algumas coisinhas que vale a pena a gente dar uma conversada. Né? No mercado de trabalho e também no PIB, vamos dizer assim, no valor adicionado. Né? É sempre importante lembrar, tá certo? Todos os dados aqui que a gente está falando de desindustrialização, etc., é a participação sempre relativa da indústria no total. Né? Então, muitas vezes a gente vai ver até aqui, tá certo? Que muitas vezes o que pode estar acontecendo é que aumenta o número de empregos industriais, mas a participação do emprego industrial no total de emprego cai, né? Porque o total de empregos cresce muito mais em outros setores do que no setor industrial. Então, são esses os dados. E aqui a gente mostra já o primeiro problema. Né? As séries de dados que a gente tem sobre, por exemplo, o mercado de trabalho e a participação do emprego na indústria de transformação no total do emprego, como você teve uma mudança metodológica na chamada PME, certo? Que é um dos principais indicadores de mão de obra no Brasil, certo? Isso vai valer também para outras pesquisas, né? Pesquisas de ESE, outras pesquisas de emprego e desemprego. Existe uma mudança metodológica. Então, a gente pode até, né, se você olhar os gráficos que estão aqui, não tem muita dúvida de que há uma certa diminuição do emprego relativo da indústria. Né? Bem mais acentuado no azulzinho, né, na série antiga da PME, do que na série nova, certo? Agora, por que o pessoal não gosta muito de usar esses dados de emprego ou faz alguma crítica em relação a você concluir que existe uma desindustrialização com base nessa série azul, certo? Quer dizer, que é a série da chamada Pesquisa Mensal de Emprego, na série que foi encerrada com a metodologia antiga, certo? Quer dizer, porque a metodologia antiga, ela é coletada apenas nas regiões metropolitanas, em algumas poucas regiões metropolitanas. Então, algumas pessoas dizem, não tem uma desindustrialização, certo? O que tem é que a indústria está indo para o interior, certo? A indústria tem uma desconcentração da produção industrial, ela está saindo das regiões metropolitanas e está indo para regiões, enfim, não metropolitanas, certo? E lembrar que as regiões metropolitanas aqui são poucas. Né? Na época, hoje tem mais regiões, mas na época eram, se eu não me engano, só 5 ou 6, certo? Acho que é São Paulo, Minas, Rio, né? São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, eu acho que vai ter Salvador, Recife e Porto Alegre, se eu não me engano. Pode estar errado por aqui. Então, toda a movimentação, vamos dizer assim, da indústria vindo, por exemplo, em direção ao interior paulista, certo? Na verdade, se você olhar esse gráfico, você não pega, certo? Né? Então, há uma saída das indústrias de São Paulo, da cidade de São Paulo, e ida para o interior. Então, você não tem uma desindustrialização, você tem uma mudança de localização, né? E você está chamando isso de desindustrialização. Então, aí o pessoal criticava os dados. Na série nova, isso não acontece, porque a série nova era mais ampla, talvez não pegue todas as regiões, etc. Então, tem várias discussões, certo? A série nova, essa diminuição da participação do emprego industrial, ela não é tão forte no início, mas já na segunda década do século XXI, já é mais forte.
né? Aqui tem uns dados de emprego, certo? De emprego absoluto, né? Então, aqui tem aquilo que a gente estava chamando a atenção. Você pode ter nas séries uma diminuição da participação relativa, mesmo com o aumento do emprego industrial. Né? Então, entre 2000 e 2012, 2013, todas as séries de emprego aí, certo? Mostram um certo crescimento do emprego industrial. Né? Então, ao mesmo tempo que cresceu o emprego no Brasil de uma maneira geral, na primeira década do século XXI, certo? Quer dizer, também cresceu o emprego industrial. Né? Mas, se você olhar os dados relativos, né, os dados de participação, né, há uma ligeira tendência de queda, se você olhar os dados da PME aqui. Né? Então, você teria uma desindustrialização para algumas pessoas, mesmo com o crescimento do volume de empregos absolutos na indústria de transformação, né, porque há uma diminuição da participação relativa disso. E alguns críticos falam, não, mas não é uma desindustrialização tão forte assim, certo? Olha o aumento do emprego industrial nesse período, certo? Emprego industrial, formal, etc. Então você tem vários debates, aí, várias discussões em torno disso, né? E uma outra discussão tem a ver com os dados aqui, certo? Aqui é, de novo, a participação relativa, né? Então, né, esse dado aqui é de participação absoluta, e aqui, de participação absoluta não, são números absolutos, né? E aqui a participação relativa, então tem essa queda de participação relativa, então tem esse debate aqui, certo? De que, né, não é tão importante, etc. E o que eu queria chamar a atenção também é esse dado aqui, sabe? O dado da produtividade no setor industrial. Né? Também é complicado, porque tem várias metodologias, as séries não são. Aqui eu estou, né, o Breno que fez esse gráfico, né, certo? Quer dizer, enfim, ele usou, né, ele fica meio claro, sabe? Mas cada uma dessas cores diferentes são séries independentes, né? São séries de metodologias diferentes. Né? Não necessariamente você pode comparar tanto assim como sugere o gráfico. Né? Ele fez o gráfico até a meu pedido, certo? Quer dizer, mas e ficou bacana, certo? De ver como que evolui, mas tem problemas aí de comparação entre as séries, certo? De qualquer maneira, certo? Então você não só tem um crescimento do número absoluto de pessoas, como você tem um crescimento da produtividade na indústria de transformação. Né? Então, no fundo, essa queda de participação relativa, ela pode estar acontecendo, certo? Porque aumentou a produtividade, né? Aumenta a produtividade, diminui os custos, né? E você precisa de menos gente, certo? Quer dizer, porque diminui a produtividade. Então, tem que tomar cuidado com os dados de mercado de trabalho também, né? Tanto que você tem essa questão dos números absolutos, como tem a questão da produtividade no setor. Para resolver, talvez, essas questões de produtividade, você usa muitos dados de participação no valor adicionado, né? Participação no PIB, participação da indústria de transformação no PIB brasileiro. Né? E aqui, de novo, aqui a gente tem o gráfico aí da participação da indústria no PIB, né? E a gente vê que a partir dos anos 80, já bem longos, há uma queda, né? Uma relativa queda, mas, de novo, eu tenho problemas de metodologia. Né? O sistema de contas nacionais, tá certo? Quer dizer, ele teve mudanças metodológicas importantes em dois momentos aqui, tá certo? Quer dizer, entre 89 e 91, tá certo? Tem até, e depois entre 99 e 2000. Né? Então tem quebras aqui de séries, certo? Que, enfim, dá para fazer o gráfico bonitinho aí, certo? Mas é a mesma coisa, as metodologias são diferentes, precisa ver aí, né, se efetivamente caiu tanto assim, né, de 21 para 14, entre 99 e 2001. Né? Obviamente aqui tem uma questão de metodologia, de como você inclui, certo? Então, essa questão dos dados impõe uma certa dificuldade para a gente verificar a desindustrialização brasileira, em função de algumas questões metodológicas e dos dados disponíveis. Certo? Então, eu tenho duas coisas importantes aqui, eu acho que para destacar. São essas alterações de metodologia, tanto na PME, como nas contas nacionais, como em vários
várias séries metodológicas que não são completas e elas vão mudando historicamente. Né? Então, principalmente na série de contas nacionais, esses dois momentos aí são complicados, certo? Acho que tem um dado errado aqui, né? Não é 94, 95, mas tudo bem. Uma outra questão, ainda associada aos dados, certo? Além dessa questão de produtividade, etc. Eu vou voltar a essa questão da produtividade, mas existe um problema, certo? Do que quando você vai fazer as contas nacionais, do que você inclui no setor industrial? Então, no fundo, os pesquisadores vão e olham o que uma determinada indústria, que ele chamou de indústria, né, uma determinada empresa que ele classificou no setor industrial, né, quanto que ela agrega de valor, certo? Quer dizer, no fundo, é isso que ele faz. Vai depois e vê quanto que agrega de valor, certo? Mas vamos supor que essa indústria, ela lá em 1970, certo? É uma indústria que, dentro do seu quadro de pessoal e dentro das suas atribuições todas, certo? Você tinha o pessoal da fábrica mesmo, o pessoal ali dos tornos mecânicos, o pessoal da ferramentaria, o pessoal todo da produção, mas você também tinha o pessoal que cuidava da segurança. Né? Você também tinha o pessoal que cuidava, sei lá, vamos dizer assim, da limpeza, da jardinagem que tem na frente da fábrica, supondo. Né? E essa mesma empresa, 20 anos depois, né, ela terceirizou esses serviços. Né? Então, ela continua a mesma empresa, certo? Produzindo as mesmas coisas, maior ou menor, eu não sei, mas ela agora contrata trabalhadores para fazer segurança dela, segurança terceirizada. Ela contrata trabalhadores de uma outra empresa para fazer a, a limpeza, para fazer, enfim, o asseio e a jardinagem da sua própria empresa. Então, se você vai olhar, certo? Quer dizer, o cara lá do IBGE que vai fazer a conta, ele, nesse segundo momento onde ele vai verificar o valor adicionado da empresa, não vai incluir, vamos dizer assim, nesse valor, né, todos os pagamentos, vamos dizer assim, que são feitos a esses trabalhadores de segurança, de limpeza, enfim. Porque esses caras vão entrar quando esse rapaz do IBGE for apurar o valor adicionado da empresa de segurança que foi contratado e da empresa de limpeza que foi contratado. Então, esses empregos, antes de 1990, sei lá, em algum momento, eles eram industriais, mesmo que não fossem, certo? Mas eles eram pagos por uma indústria, né? Estavam na contabilidade de uma indústria. Agora, não. Né? Esse mesmo emprego, talvez seja até a mesma pessoa, certo? Quer dizer, é o mesmo segurança que estava lá e que continua agora, só que ele não é mais um empregado dessa fábrica de, sei lá, nessa indústria. Ele agora é um empregado de uma fábrica, de uma empresa de segurança que foi contratado por essa indústria. Então, ele já é do setor de serviços, esse cara. Esse é um emprego que saiu do setor industrial e foi para o setor de serviços. Mas isso não quer dizer que existiu uma desindustrialização. O que existiu aqui foi uma terceirização, uma especialização no setor industrial que deixou de contabilizar, sei lá, a jardinagem do setor, a segurança, o comércio pode ser o comércio também, né? Ou a contabilidade, etc. Então, você tem aí um problema estatístico, o pessoal chama de uma ilusão estatística de desindustrialização, quando na verdade não é tanto assim. Né? Não há uma queda da relevância da indústria. Né? Há uma indústria que se especializou naquilo que ela é, né? Industrial, e ela, né, todos os setores em volta dela, ela terceirizou, ela ganhou em especialização, enfim. Só que na hora de calcular, certo? Eles antes estavam como valor adicionado da indústria, agora não mais. Então, essa é uma ilusão estatística importante. Né? E uma outra ilusão estatística também, não é nem tanto ilusão, mas é um problema estatístico importante. Vocês devem ter feito lá os cursos de contabilidade social,
e, né, esses produtos todos eles entram no PIB brasileiro a partir também dos seus preços. Né? Então, uma coisa que pode estar acontecendo aqui, principalmente se eu estou ganhando em produtividade no setor, né, que é o barateamento dos produtos industriais. Né? Então, os produtos industriais, ao longo do tempo, eles provavelmente baratearam os seus preços, né, principalmente seus preços relativos. Né? Tem várias razões para você ter esse barateamento de preço. Esses aumentos de produtividade, essa própria especialização, concorrência, né, novas tecnologias, modernização, etc. Né? Então, você tem esses ganhos de produtividade todas e os preços dos produtos industriais diminuem. Como os preços são que multiplica a quantidade, vamos dizer assim, na hora de você fazer a conta do valor adicionado, certo? Ou do PIB, né? Então, não é que o setor industrial diminuiu a sua produção física, vamos dizer assim. Né? Ele produziu tanto quanto até mais, só que por um preço mais barato, por isso que caiu o valor adicionado. Né? Então, até onde essas questões de terceirização, de barateamento relativo dos preços, eles são ponderações que devem ser feitas na hora de você falar, existe uma desindustrialização. Então, muitos autores até aceitam que os dados mostram uma desindustrialização, mas eles olham e falam, olha, mas cuidado, né? Parte dessa desindustrialização é terceirização, parte dessa desindustrialização é o barateamento relativo de produtos industriais. Né? Parte é coisa boa, certo, no fundo. Certo? Parte dessa desindustrialização, barateamento de produtos industriais, né, para o país como um todo, é uma coisa interessante. Certo? Quer dizer, né? Então, não é que a desindustrialização, porque você terceirizou, você não perdeu esses empregos. Na verdade, esses empregos, né, hoje, mais recentemente, você tem um monte de empregos nos setores produtivos que são PJ, certo? Quer dizer, então, um cara, né, um profissional que é PJ, normalmente esse cara vai ser classificado não como produtor, não como indústria, né? Vai ser considerado como serviço, certo? Quer dizer, né? Então, essas pessoas jurídicas, certo? Esse crescimento do contratos nas empresas com pessoas jurídicas, né? Se essas empresas são indústrias, diminui o tamanho dela em termos de valor adicionado. Mas não quer dizer que diminui o número de pessoas com o qual ela lida, né? Diminui o seu tamanho no sentido pleno da palavra. Então, são cuidados que a gente tem que tomar e fazem parte dessas discussões todas, essas questões de preços, essas questões de terceirização, etc. Né? E aí você pega, então, a produção física industrial, né? Você vê que ela não está exatamente caindo, certo? Quer dizer, inclusive aí tem uma separação, vocês veem aqui, a produção industrial em azul, certo? Ou em verde, mas uma parte da produção industrial, que é a produção extrativa mineral, crescendo. Certo? Então, dentro do setor industrial também talvez você tenha diferenças. Né? Aqui é a produção física da indústria, e aqui é um índice. Né? Então, você vê também aqui o que está em preto, certo? Quer dizer, que é a participação da indústria extrativa mineral, né? Ela estava abaixo, vamos dizer assim, vai tirando a diferença no início dos anos 2000. Certo? Quer dizer, aí que tem a crise de 2008, que é essa queda aí, e a partir dos anos 2000 ela se equivale, vamos dizer assim. Certo? E aí, a partir de 2013, 2014, você vê a indústria mineral já à frente, né? Mesmo que aqui nos últimos dados aí de 2019, essa queda enorme, isso é Brumadinho, né? A queda de Brumadinho, que mostra esse Vzão aí no finalzinho da série no índice em preço. Então, também, dentro do setor industrial, precisa ver que setor a gente está falando, tem setores e setores. Né? Então, mineração, claramente, a coisa não foi tão mal assim. Certo? Mas é daqueles setores recursos naturais intensivos, que são objeto de. Bom, então você tem essa discussão em torno dos dados que vale a pena tomar cuidado um pouco, né? Isso vale para tudo, né? Inclusive para os TCCs de vocês, etc. Às vezes a gente pega certos dados, tem que tomar um pouco de cuidado com eles, né? Porque, né, vamos pegar aquele exemplo do primeiro dado que eu coloquei aqui, né?
dos dados na área, como caiu a participação no mercado de trabalho do setor industrial. Né? Mas aqueles dados eles se referiam apenas às metrópoles. Né? Se eu tenho, então, uma desconcentração da indústria, se a indústria avançou, por exemplo, para o interior do estado de São Paulo, isso é verdade, certo? Então, se você disser que com aquele dado que há uma desindustrialização, na verdade, você tem que dizer que há uma desindustrialização das regiões metropolitanas. Aí sim. Certo? Né? Então, tem que sempre tomar muito cuidado sobre qual é o. Quando você trabalha com esses dados, de qual é a amostra que você está trabalhando, ou qual é o universo ao qual essa amostra se refere. Né? Não necessariamente você pode concluir certas coisas a partir de determinados dados. Bom, dito isso, certo? Quer dizer, feita essa discussão em torno dos dados, tá certo? Quer dizer, você tem uma outra discussão, certo? Quer dizer, né? E vamos supor que a maior parte das pessoas até aceitem que há uma desindustrialização com os dados. Né? Então, os dados mostram uma certa desindustrialização, mas, principalmente se você se ater a essas questões do preço, da terceirização, do aumento da produtividade, muita gente vai dizer que, tudo bem, há essa desindustrialização, mas é algo normal, é algo natural. O mundo todo, todos os países desenvolvidos passaram por isso. Todas as economias avançadas, elas tiveram, num primeiro momento, uma desagriculturização da economia. Isso aconteceu no século XIX. Né? Então, a participação da agricultura no PIB era grande e caiu. E o Brasil, isso também aconteceu. Né? E, mais recentemente, né, no caso desses países desenvolvidos, a Europa, Estados Unidos, etc., nos anos 60 e nos anos 70, há já esse movimento de desindustrialização. Isso já aconteceu nesses países. Também houve uma desindustrialização nesses países, que é a queda da participação da indústria e o crescimento do setor de serviços no PIB. Isso é sinal, na verdade, de desenvolvimento, não de subdesenvolvimento ou problemas do desenvolvimento. As economias avançadas tiveram esse processo naturalmente de desindustrialização ou de diminuição da participação da indústria no PIB, ao mesmo tempo que aumentava a renda dessas pessoas. Então, a renda per capita vai subindo, certo? E a participação da indústria, depois de um primeiro momento de ascensão, né, há uma tendência de queda, e aí é o setor de serviços que tende a crescer. Então, a desindustrialização, no fundo, pode até ser visto como um sintoma de sucesso econômico e não como um problema. Né? E por que isso, certo? Quer dizer, então, à medida que o processo de industrialização cresce, certo? Você tem esses ganhos de produtividade no setor manufatureiro. Né? E esses ganhos provocam realocações de mão de obra para outros setores, como o setor de serviço. Né? O processo de automação da produção, progresso tecnológico, os ganhos de escala, os ganhos de produtividade, você, no fundo, tira pessoas do setor industrial e joga aí. Essas pessoas vão acabar no setor de serviços. Né? Porque o setor de serviços é, né, nesse momento, intensivo em mão de obra, em capital humano. Certo? E ele, a princípio, absorve essas pessoas. Né? A produtividade maior no setor industrial, né, também gera essa mudança de preços relativos. Certo? Os ganhos de produtividade nesse setor baixam os preços, o que tem efeito não agora na participação da mão de obra no total, na mão de obra industrial no total, mas na participação do valor adicionado da indústria no PIB. Certo? Quer dizer, então, isso aconteceu nos países desenvolvidos, aconteceu nos países asiáticos mais desenvolvidos nos anos 70, 80, alguns, e está acontecendo no Brasil a partir dos anos 90, dos anos 2000, etc. Isso não é necessariamente ruim, certo? Quer dizer, então você tem vários autores que destacam isso, certo? Quer dizer, alguns vão ressaltar muito de que a participação relativa é de queda, de fato, certo? Quer dizer, mas você não pode dizer que há uma desindustrialização, já que há um crescimento da indústria, no sentido de um aumento da produção física em alguns momentos ou um aumento do número absoluto de empregos. Né? Mas tem uma reestruturação, tem um ganho de produtividade, etc. Então,
você não aceita muito que essa desindustrialização tenha acontecido, ou alguns outros autores, como o Regis Bonelli, Samuel Pessoa, que não negam os dados de desindustrialização, mas salienta que é um processo comum, igual ao resto do mundo, certo? Isso não necessariamente é ruim, certo? Então, a maior parte dos países desenvolvidos isso aconteceu, certo? Quer dizer, e algumas pessoas, inclusive, aí tem o próprio Samuel Pessoa com o Bonelli, e o Pastor, ele afirma muito isso, o Afonso Celso Pastor, de que, na verdade, quando você pega aquele gráfico de valor adicionado que eu mostrei aqui atrás, eu vou ver se eu acho ele aqui de novo. Esse gráfico aqui. Você pega esse topo aqui que o Brasil tem no final, no comecinho dos anos 80, né, no final do segundo PND ali, sabe? Começo da crise da dívida, né, quando o Brasil vai bater um terço do seu PIB, né, como oriundo do setor industrial, né, alguns autores dizem que, se você olhar o PIB per capita brasileiro nesse período e a participação do setor industrial é muito grande. Existe, na verdade, uma sobreindústria no Brasil, se você pensar no PIB brasileiro, no PIB per capita. Né? Então, é normal você ter uma ascensão do PIB industrial, do crescimento da participação da indústria no PIB, na medida que o PIB per capita cresce, certo? Mas, se você olhar o patamar do PIB per capita brasileiro nos anos 80, certo? No início dos anos 80, e olhar o patamar da indústria, você tem aquilo que o pastor chama de uma sobreindústria. É uma indústria excessiva para o PIB per capita brasileiro. Né? Para essa dimensão da indústria, os países atingem essa dimensão industrial, mas por um PIB per capita de 20 mil dólares, de 30 mil dólares. Certo? Aqui eu tenho um PIB per capita de 5, 6 mil dólares, no máximo, no Brasil. Né? Depende, aí precisa ver os dados com dólar, é complicado, mas, enfim. Então é isso que alguns autores, como o Pastor, dizem que você teve, na verdade, no Brasil existe uma sobreindustrialização, e essa queda que está acontecendo agora, nos anos 90 e nos anos 2000, certo? Quer dizer, é um ajuste em relação ao padrão brasileiro, né, que tinha sido excessivamente industrial, dado o PIB per capita brasileiro. Então, desde o milagre do segundo PND, certo? Quer dizer, há uma certa sobreindustrialização, e o que está acontecendo agora é você está tendo um ajuste da desindustrialização. Não é uma desindustrialização que está acontecendo de forma precoce, mas foi uma industrialização excessiva que agora está sendo corrigida. Então, essa é uma outra visão aí. E, por fim, o grosso das visões, que vai dizer, não, o que acontece no Brasil é, de fato, uma desindustrialização, só que, se você comparar com os outros países, a gente concorda que os outros países no mundo têm essa desindustrialização, mas essa desindustrialização no Brasil ocorre muito cedo. Né? Ela ocorre o Brasil não é ainda um país desenvolvido a ponto de poder já pensar em diminuir a participação da indústria no PIB. Né? Então, o que se chama de uma desindustrialização precoce. Há uma desindustrialização que começa a acontecer rapidamente, apesar do nível de desenvolvimento do país ainda não ser tão desenvolvido assim. Então, essa é a preocupação com o caso brasileiro, de que essa desindustrialização não é resultado desse processo natural, mas, uma vez não é resultado desse processo natural, porque o Brasil não atingiu esse grau de desenvolvimento. Né? Então, nesse sentido, você tem essa precocidade, e esse é o problema. Certo? A indústria está diminuindo de maneira não natural, certo? De maneira precoce, como eles dizem, e alguma coisa está forçando essa desindustrialização, além dos ganhos aí de produtividade, de não sei o que acontece a partir do momento que você atinge certos níveis de desenvolvimento. Aí eu tenho uma miríade de textos, eu não vou entrar em cada um deles, eu só citei alguns aqui, muitos desses aí, então, como eu disse, dos anos 2000, e esses textos, de certa forma, tentando buscar um pouco culpados, né? Tanto reafirmando essa desindustrialização precoce, como existe um debate aí em torno das causas
e quais são os períodos mais importantes nessa desindustrialização, né? Então, você tem, no fundo, dois grandes momentos causadores dessa desindustrialização, né? Um é o período liberal ali dos anos 90, certo? Principalmente Collor, né? Então, o problema todo aqui é a abertura, a política do Consenso de Washington, etc., a industrialização nas décadas aí, principalmente de 80 e 90. São baixos níveis de investimento industrial em função aí um pouco de uma, de uma, de uma política que não é favorável ao setor industrial, a um desmanche das políticas de desenvolvimento produtivo em relação ao setor industrial, e, enfim. Né? Então, normalmente, essa industrialização estão associados a esses problemas ligados às reformas liberais, etc. E existe um segundo componente, que muitas vezes se associa a esse primeiro, que não é tanto a questão da abertura e das reformas, mas é a questão da política econômica, do jeito que foi implementada, especialmente a partir do segundo governo Fernando Henrique. Certo? Quer dizer, então, o problema maior é aquele tripé, né? Taxa de juros alta, com câmbio baixo, certo? Quer dizer, é isso que acelera essa desindustrialização, principalmente no período mais recente. E então o câmbio vai ser muito acusado, e nos textos mais recentes, por exemplo, Bresser, o professor Loureiro, a Carmen Feijó, o Nelson Marconi, da GV, eles vão atribuir, além dessa questão cambial, vão trabalhar com a ideia de doença holandesa, como a gente já conversou. Então, aqui tem aí todas essas pessoas normalmente concordam com a desindustrialização, todos eles concordam que a desindustrialização é precoce e, portanto, é problemática, é uma desindustrialização patológica, como eles dizem, certo? Patológica no sentido de que é um problema, né? É uma doença, a gente tem que resolver esse problema, porque isso é um mal para o desenvolvimento do país, né? E a causa é ou a abertura, ou o processo de liberalização da economia brasileira, ou a questão cambial, doença holandesa, essas coisas. Né? Mesmo, tem algumas pessoas que, apesar de falar da desindustrialização precoce, certo? Vão também buscar outros culpados, vamos dizer assim, outras questões, né? Problemas aí de gestão do governo, de políticas equivocadas de apoio ao setor industrial, o crescimento das commodities, a preferência esse tipo de coisa. Enfim, estamos aqui ainda na discussão sobre os problemas dessa história. Então, eu tenho todo esse debate, certo? Se é precoce, se não é, se é culpa do câmbio, se não é, se é culpa da abertura, se não é, se tem outros elementos envolvidos, etc. Uma última coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, certo? Dizer, é que quando eu pego as pessoas, os economistas, né, os nossos colegas aí, e eu vejo, a gente olha as questões, o que faz com que os países se desenvolvam, né, como são as teorias aí em torno de ou crescimento, ou desenvolvimento econômico, certo? Existe uma certa divisão entre os autores, né? Tem autores que tratam essa questão do desenvolvimento e do crescimento econômico de uma forma indiferente aos setores industriais, enfim, quais são os setores que estão dando dinamismo a esse crescimento. Né? Então, você tem muito modelo de crescimento, de desenvolvimento, que não fala nessa questão da indústria, da agricultura. Eu acho que uma boa parte, se vocês fizeram, não sei se ainda existe, né, dada essa tecnicidade que hoje a gente tem na FEA, certo? Na FEA de Ribeirão Preto, e a gente não tem mais muitas aulas de desenvolvimento, crescimento nesse sentido, né? Então, mas normalmente os modelos de crescimento do tipo do solo, essas coisas todas, você pode adaptá-lo, tá certo? Mas
Não tem muitos setores, né? Tem lá poupança, investimento, e não tem muitos setores onde isso é importante. Existem outros modelos de desenvolvimento, outros economistas que trabalham com crescimento econômico, mas eles estão olhando muito certos aspectos do crescimento ligado a atividades. Então, para ter desenvolvimento, tem que ter capital humano, precisa ter P&D, certo? Enfim. E, enfim, existe uma série de pessoas, e é uma tradição forte na economia brasileira, certo? Você ter autores que trabalham o crescimento econômico a partir de setores específicos, né? Ou seja, eles atribuem a um certo setor produtivo, né, o elemento chave. Né? Se esse setor for bem, a economia brasileira vai bem também. Então, há uma tradição enorme no Brasil, até os anos 30, de que o Brasil é um país agrário. Né? Então, o agrarismo sempre foi muito forte nas tradições brasileiras. Então, muitos economistas muito preocupados em como desenvolver a agricultura brasileira, como que a agricultura pudesse ser desenvolvida. Certo? Quando vem o desenvolvimentismo, certo? Quer dizer, o setor que vai dar dinamicidade à economia brasileira deixa de ser agricultura e passa a ser indústria. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui é que você tem certos autores, certas perspectivas que olham o desenvolvimento econômico a partir da sua matriz setorial. E, na verdade, são essas pessoas, certo? São esse tipo de autor, certo? Que está preocupado com a desindustrialização. Né? Então, os autores que estão, no fundo, preocupados com a desindustrialização veem o crescimento econômico, eles não veem o crescimento econômico a partir de uma forma mais global. Né? Eles veem o desenvolvimento econômico a partir de certos setores específicos. Né? Então, certos setores econômicos, certo? Quer dizer, eles são chaves no desenvolvimento do país. Né? E, no caso particular aqui da desindustrialização, são autores que veem na indústria alguma coisa importante para o desenvolvimento. Né? A indústria tem alguma particularidade que faz ela ser um setor chave no desenvolvimento econômico. E esse setor está caindo no Brasil, então isso é um problema. Né? E aí uma coisa que pode ser interessante é ver por que essas pessoas acreditam que a indústria é um setor-chave. Né? Por que a indústria é mais importante, é preferível à agricultura para essas pessoas? Porque é isso que, no fundo, está acontecendo. Eu estou dizendo, os setores industriais mais sofisticados, tecnologicamente, estão caindo, isso é um problema. E o que está crescendo, por exemplo, na pauta de exportação, são os setores de recursos naturais intensivos. Para algumas pessoas, tanto faz qual é o setor. Né? O que importa é o crescimento, certo? Quer dizer, eu não estou preocupado com a composição setorial. Né? Outras pessoas estão falando, o que está acontecendo? Né? É importante saber o seguinte, esse crescimento está vindo com capital humano, está vindo com P&D, está vindo com não sei o quê, aí sim, isso é sustentável no longo prazo. Mas também não está preocupado com o setor. Certo? E outros autores não estão preocupados com o setor. Porque eles dizem, só vai ter P&D, certo? O desenvolvimento tecnológico, certo? Quer dizer, as mudanças tecnológicas, a geração e a difusão de mudanças tecnológicas ocorrem no setor industrial. Por isso ele é importante. Então, eu defendo a industrialização porque é na indústria que se faz a geração de mudanças tecnológicas e essas mudanças tecnológicas são chaves para o desenvolvimento de um país. Né? Então, note aqui que eu estou atribuindo a um setor, que a questão é o setor agrícola, né? É o setor, desculpa, industrial, e o setor industrial tem uma importância ligada à mudança tecnológica. Outros autores estão dizendo que não. A indústria é importante de fato, mas não é uma questão de tecnologia. É uma questão de externalidade. A indústria que leva linkages para outros setores. Né? A indústria que leva, vamos dizer assim, é o crescimento da indústria que puxa os outros setores. Né? Que gera emprego em outros setores, que faz outros setores crescerem de maneira forte. Certo? Quer dizer, então, eu tenho aqui, certo, uma outra razão, certo, para a importância do setor industrial. Né? Lá atrás, lá o pessoal da CEPAL também atribuía ao setor industrial uma vantagem, uma questão importante, porque no longo prazo, os setores
primários, e não os setores industriais, tenham uma tendência de diminuir a demanda por esses setores. E há uma tendência de aumentar a demanda por produtos industriais, né, no longo prazo. Né? Então, tem uma elasticidade de renda menor do que a agricultura, e a elasticidade de renda maior do que a indústria. Será que isso é verdade? Será que isso ainda é verdade? Certo? Mas se você acredita nisso, você vai defender a indústria. Então, eu só estou chamando a atenção aqui, certo? Quer dizer, para terminar aqui, de que nesse debate entre os autores, certo? Principalmente os autores que estão vendo essa. Não são todos os autores que veem a desindustrialização como um problema, né? Mas os autores que enxergam a desindustrialização, que veem a desindustrialização, alguns não veem um problema, porque é uma coisa que acontece, é uma coisa natural. Outros não, outros veem o problema porque essa desindustrialização é precoce e é causada por alguma coisa que você poderia não ter feito, né? Mas mais do que isso, esse setor, essas pessoas veem na indústria algo chave, certo? Algo que confere ao setor industrial algo diferenciado em relação aos setores agrícolas, aos setores de serviços, por exemplo, né? Então, o tamanho, a força, a complexidade do setor industrial ela é importante por quê? Porque ela gera tecnologia, porque ela gera aumento de produtividade para a economia como um todo, porque ela gera externalidades positivas sobre os outros setores, porque é ela que supera desigualdades, etc. Enfim, cada um tem um pouco os seus motivos para defender a indústria, certo? Mas se você normalmente está preocupado com a desindustrialização, você vai ter que me dizer, né, por que a indústria é tão importante. É isso que eu estou chamando a atenção. Né? E não que eles não digam. Né? Então, esses autores todos têm um motivo, vamos dizer assim, ou um conjunto de motivos, para entender por que o setor industrial, a desindustrialização é uma coisa tão problemática e tão patológica. Né? Eu preciso cuidar disso, eu preciso evitar essa desindustrialização, eu preciso revertê-la. Né? Porque a indústria tem algum componente próprio, né, que faz com que ela seja melhor, entre aspas, do que os outros setores. Né? E isso vai ser objeto de crítica de muitas pessoas. Né? Né? Por que o setor industrial é melhor que o setor agrícola? Porque, enfim, tem um monte de brigas nessa discussão. Mas é isso. Né? Então, esse é um debate que ainda está rolando, certo? E, na verdade, eu acho que o debate está rolando mais nesse sentido final agora. Que dando, certo? Quer dizer, por que eu preciso me importar com essa desindustrialização? Né? Acho que a maior parte das pessoas aceita que existiu alguma desindustrialização. Né? Até onde eu preciso me importar com ela? Certo? Quer dizer, então, acho que isso separa um pouco os economistas, certo? As pessoas que olham para o desenvolvimento econômico. Né? Os grupos mais liberais não dão essa importância relativa para a indústria. Os desenvolvimentistas, vamos chamar assim, olham para o setor industrial com olhos diferentes. Né? Enfim, é isso que eu queria conversar com vocês hoje, certo? Quer dizer, esse é um tema que ainda dá muito pano para manga, certo? Ainda tem muita conversa em torno desse tema. Né? E provavelmente eu acho que vai ser entre, né, questões de finanças públicas, né, gastos, etc., questões de condução de política monetária, condução de política monetária cambial, questões distributivas, são todos temas importantes aí que vão aflorar muito ano que vem, certo? Mas esse também é um tema que eu acho que vai aflorar bastante, ele já aflorou, né? Essa foi uma discussão importante durante o governo Dilma, né? E eu tenho certeza que durante a eleição do ano que vem esse tema vai voltar a ser um certo divisor de águas aí, entre as pessoas. Tudo bem? Deixa eu interromper.